Olá, tudo bom? Hoje temos uma aula aqui sobre como precificar produtos, sobre como chegar num preço de um produto que possa ajudar vocês na captação e na geração de renda para os projetos. Bom, vamos lá então, deixa eu trazer aqui a nossa apresentação. Então tá, né? Acho que a ideia é justamente isso, né? Pensar que muitas iniciativas desejam ter produtos para poder gerar renda e assim poder viabilizar que o projeto possa existir e que os integrantes também possam ser remunerados pelos seus trabalhos. Então, saber como definir um preço, né, desses produtos é super importante para que o esforço que vocês façam para fazer esses produtos, ele realmente esteja valendo a pena, né? Que não seja um esforço que daqui a pouco não está gerando o retorno que vocês estão desejando. Claro que existem muitas coisas que podem influenciar nisso, mas o preço do produto é algo super importante. E além disso, acho que também chegar, né, num preço bacana, num preço adequado, ajuda bastante a atrair mais clientes e também fazer boas vendas. Para que a gente possa ir começando, quero trazer aqui a ideia de 3 pontos importantes, assim, num primeiro momento, para a gente já começar a pensar nisso tudo e começar a entender. A gente precisa prestar atenção, então, nos custos de produção, nos custos fixos que a gente tem também da iniciativa. A gente precisa levar em consideração também, né, o valor da concorrência, então quanto que outros grupos, outras pessoas, outras empresas, organizações também estão cobrando pelos seus produtos, tá? E também, assim, quanto que o cliente está disposto a pagar por esse produto. Então, é importante que a gente leve em consideração esses 3 pontos. Na questão dos custos, é super importante que a gente levante exatamente tudo, tá? Tudo que vocês têm de custo para produzir, todas as despesas também da iniciativa, e também quanto que vocês imaginam, quanto que vocês gostariam de lucrar em cima da venda desse produto, né? No caso de ONGs, né, a gente não chama de lucro, então isso seria um excedente, mas essa ideia de que, assim, além de pagar as contas, quanto que ainda sobra para poder ser investido, né, reinvestido no projeto. No ponto de valor da concorrência, é preciso descobrir os preços, então, né, que os concorrentes estão cobrando, por quanto que eles estão oferecendo esses produtos, que podem ser, assim, exatamente iguais ou semelhantes, tá? Podem ser produtos semelhantes também que estão aí disponíveis no mercado. Então, é importante comparar e entender se a ideia de vocês realmente está adequada. Será que faz sentido? Será que não está muito caro? Né? Será que não está muito barato também? E quando a gente fala sobre a questão do cliente, né, do quanto o cliente está disposto a pagar, o ideal seria fazer uma pesquisa para saber, de fato, quanto que esse público, quanto que essas pessoas estão dispostas a pagar por esse tipo de produto, para que vocês entendam também. Às vezes a gente pensa em desenvolver algum tipo de produto, mas as pessoas não estão dispostas a pagar por esse valor. Então é importante também levar em consideração isso, tá? Então acho que esses 3 pontos, assim, para a gente começar a pensar, assim, o que é importante para a gente chegar num preço, então, de um produto para ser vendido. Acho que depois disso, então, a gente pode começar a analisar alguns pontos que são bem importantes, tá? Quero começar com os custos variáveis. Então, os custos variáveis são aqueles custos que variam de acordo com a quantidade de produtos que são fabricados. Então, por exemplo, para produzir, vamos pegar o exemplo de camisetas, tá? Vou usar esse exemplo de camisetas aí até o final. Para a gente produzir 100 camisetas, a gente gasta um valor X lá, uma quantidade de dinheiro. Para produzir 1000 camisetas, a gente vai gastar um outro valor, né? Então, se eu for produzir 10 camisetas, eu vou ter um gasto. Se eu for produzir 200, 500, 1000, se eu for produzir 10.000, então esse número ele vai mudando de acordo com a quantidade
de itens, né, que são produzidos. Os custos variáveis, eles estão bem ligados também nessa ideia que eu estou trazendo agora, com os custos do produto em si, né, da produção daquele item, né. Então, para que eu tenha uma camiseta pronta, o que eu tenho que gastar para aquele produto estar pronto? É bem importante saber, então, né, quanto que vocês estão gastando para produzir cada item, né, e aí a gente precisa anotar quanto que custa cada uma dessas coisas, né, cada uma das coisas que precisa existir ou ser feita para que esse produto esteja disponível já para venda, né, para comercialização. Então, no caso das camisetas, assim, só um exemplo, claro que pode ter muito mais coisas, né, mas exemplos mais básicos, assim, só para a gente ir ilustrando. A gente precisa calcular o custo da camiseta em si, né, do tecido, né, do corte, da costura, enfim, da produção da camiseta. Talvez se tiver uma serigrafia, né, a gente tem que precisar calcular quanto é que vai custar para fazer a serigrafia, etiqueta também que a gente precisa ter, enfim, o que for necessário. A gente precisa tabelar isso, a gente precisa anotar isso para a gente saber quanto é que está custando aquela produção. Aqui a gente quer, né, a gente está querendo chegar num número que represente a unidade, tá? Então isso é importante. Claro, a gente precisa fazer a somatória total, mas é importante a gente chegar assim, quanto é que está custando para produzir uma unidade desse item, né? Então, e aí dentro de uma estimativa de quanto vocês conseguem vender também, né? Então, digamos assim, a gente tem capacidade de produzir 100 camisetas, por exemplo. Então, quanto é que vai custar cada unidade para se produzir 100 camisetas? Porque o que acontece? Se vocês têm capacidade, por exemplo, de produzir 1000 camisetas, o valor da unidade da camiseta provavelmente vai ser mais barato, porque quando vocês forem negociar com os fornecedores de vocês vão ter um preço melhor, né? Então, aqui é importante, assim, qual é a nossa capacidade de produção, no caso aqui das camisetas, né? A gente consegue produzir 100, a gente consegue produzir 200, a gente consegue produzir 500. Né? Então, dentro dessa realidade, quais são os custos, os itens, quanto é que vai custar cada um deles, já sabendo e tendo negociado com o fornecedor, e aí a gente chega nesse valor unitário, tá? Então, é bem importante investigar e ter uma noção bem aproximada dessa capacidade que vocês têm, tanto de produzir quanto de vender também, né? Será que a gente consegue fazer uma divulgação? Será que a gente tem condições de vender 100 camisetas por mês, por exemplo? Será que a gente consegue vender 500 camisetas por mês? Né? Claro, tem muitas coisas que vão envolver, né, tudo isso, mas é importante fazer essa avaliação. E aí, eu trouxe um exemplo aqui, só para ilustrar um pouquinho aqui. Digamos que vocês entendam que vocês conseguem produzir, vender 200 camisetas, né, por mês, digamos assim. Aí, vamos lá, né, eu peguei aqui só hipoteticamente, só para ilustrar, tá? Digamos que o custo da camiseta seja 12 por unidade, claro, né? Para fazer a serigrafia vai custar mais R$8 e a gente vai gastar mais 60 centavos aqui com as etiquetas, tá? Então, o custo por camiseta para se produzir e vender 200 camisetas fica em R$20,60. Então, para produzir essas 200 camisetas, a gente gastaria R$4.120. Então, peguei o valor da unidade, multipliquei por 200 e a gente chega no valor de R$4.120. Então, a gente pode entender, assim, dentro dessa forma, como eu estou tentando trazer aqui para vocês, de chegar num preço, que os custos variáveis, os custos da produção das camisetas seriam esse. Para a gente produzir 200, a gente gasta R$4.120. Agora, a gente vai pensar o seguinte, tá, mas e aí tem os custos da nossa organização aqui, né? Então, os custos fixos, o que a gente precisa calcular aqui nos custos fixos, né? A gente precisa calcular todas aquelas coisas que não variam ou que variam muito pouco em função da quantidade de produção. Por exemplo, talvez um aluguel que a gente pague por um espaço para produzir não vai mudar, né? A gente pode produzir 100 camisetas, a gente pode produzir 500, a gente pode produzir 1000, talvez a gente possa produzir 5.000 camisetas no mesmo lugar.
Talvez se a gente queira produzir 100 mil camisetas, aí a gente tem que alugar um espaço maior, né? Mas o valor daquele aluguel não vai mudar. Tem algumas coisas que talvez possam mudar, como talvez gasto com energia, esse tipo de coisa assim, mas em geral são custos um pouco mais fixos, assim, né? Então, quanto que se paga para cada pessoa trabalhar, enfim, estou fazendo de uma forma mais genérica e mais simples aqui. E aí a gente precisa levar essas coisas em consideração e fazer da mesma forma. Então a gente precisa anotar esses custos, como por exemplo aluguel, luz, telefone, internet, talvez alguns profissionais que estejam trabalhando no projeto, gastos com comunicação, transporte, correio. Aí pode entrar também gastos assim como, por exemplo, custos com contador, impostos, taxas e coisas assim. Eu de novo eu vou trazer um exemplo mais simples aqui para a gente poder ir acompanhando e fazendo um cálculo mais rápido aqui no nosso encontro. Então, coloquei aqui como, por exemplo, né, a gente tem ali, eu estou estimando aqui 3 pessoas trabalhando, tá, nessa produção, e aí estou estimando como R$1.000 por mês, tá, para cada uma dessas pessoas que está trabalhando ali, então fica um total de R$3.000. Estou estimando aqui um aluguel de R$1.000, mais R$350 de luz, R$100 de internet e R$60 de telefone, tá? Só para ilustrar. Digamos que a gente tem, então, aqui os custos fixos por mês de R$4.510 para bancar essa estrutura, tá? Então, temos já lá os custos variáveis, que ficaram em 4.120. Temos agora os nossos custos para estar mantendo ali o projeto funcionando de 4.510. E aí agora a gente vai falar sobre uma estimativa de lucro, tá? Quanto de lucro, né? Ou se não for, né? Se for uma ONG e tudo mais, a gente não chama de lucro, mas o quanto a gente gostaria que sobrasse também por mês. Então, assim, a gente paga a produção, a gente paga a estrutura do projeto estar funcionando e a gente ainda quer que sobre mais alguma coisa. E aí eu só criei um exemplo aqui para a gente pensar assim, digamos que parte disso que sobra vai ser dividido entre essas 3 pessoas que tocam o projeto e uma parte vai ficar para reinvestir no projeto. Então, eu estou pensando o seguinte, que todo mês poderia estar estimado ali, né, R$500 a mais para cada pessoa, tá? E mais R$1.000 para ser reinvestido no projeto. Sei lá, trocar uma máquina, comprar mais alguma coisa, investir um pouco mais em comunicação, né? Enfim, um valor que fica destinado para apoiar o projeto. Então, a gente está falando aqui que no mês a gente está estimando mais R$2.500. R$1.500 que vai ser dividido entre as 3 pessoas e mais R$1.000 que vai ser reinvestido no projeto. Então, a gente tem aqui basicamente 3 números, né? Custos variáveis, custos fixos e o lucro, né? Que está sendo desejado por vocês, aqui nessa hipótese que eu criei aqui. Então, a ideia agora aqui é a gente somar esse valor. Então, a gente vai somar esses 3 números, a gente chega num total aqui, então, de R$11.130. Então, esse seria o valor que precisaria, né, entrar da venda dessas camisetas. Então, ao vender essas camisetas, vocês precisariam ter esse valor no bolso para poder pagar todas essas contas, poder pagar quem está trabalhando, dividir aquilo ali que está sobrando, ter mais um valor, né, para investir no projeto, comprar, enfim, o que vocês acharem que for necessário. No caso aqui, se a gente então está falando de 200 camisetas que são vendidas, a gente tem que dividir esse valor total, então, pelo valor das 200 camisetas. E se a gente fizer isso, a gente chega num valor de R$55,65. Então, aqui a gente descobre o que seria o preço mínimo para a gente vender no mês, né? Qual é o preço mínimo que a gente tem que cobrar para cada camiseta. Então, seria R$55,65. O que a gente tem que levar em consideração aqui? Aqui a gente está falando de números, de custos, né? Mas lá no início eu falei o seguinte, que a gente tem que investigar quanto que os concorrentes estão cobrando, quanto que outras empresas, pessoas e grupos que também vendem camisetas estão cobrando pelas suas camisetas e quanto que o cliente também está disposto a pagar. Então aqui, digamos que vocês façam uma pesquisa e vocês entendam que assim, olha, tem várias outras pessoas vendendo a R$75 a camiseta, por exemplo, né? Então tem quase R$20 a mais aqui, né, do que vocês
do que seria o mínimo que vocês precisariam cobrar, né? E os caras estão vendendo ali, né? Vocês sabem que estão vendendo, que as pessoas estão comprando, estão usando, né? Então o pessoal está disposto. Então, por exemplo, como uma sugestão, né? Pô, se estão cobrando 75 e a gente precisa cobrar 55 para estar ok, e se a gente cobrasse, por exemplo, um pouco menos do que os nossos concorrentes, por exemplo, R$ 65, R$ 10 a menos, né? E aí a gente chega, né, no mercado com um produto super bom, super legal, mais em conta, mais barato, para poder atrair mais clientes, e mesmo assim a gente ainda está ganhando mais do que é o mínimo do que a gente precisaria. Então, quando a gente for olhar no final das contas lá depois, se a gente está cobrando, por exemplo, quase R$ 10, aqui vou arredondar, tá, para ficar mais fácil, se a gente está cobrando quase R$ 10 a mais em 200 camisetas, a gente está falando de sobrar, né, no final do mês, mais R$ 2.000, né? Então teria mais dinheiro para ser dividido entre os trabalhadores, ou então mais dinheiro para reinvestir no próprio projeto, para aumentar a estrutura de produção, para ter uma reserva de dinheiro também, caso em algum mês vocês não consigam, daqui um pouco, bater a meta ali de venda, né? Então, quis ilustrar aqui mais ou menos como que a gente poderia fazer para chegar nesse preço. Então, depois de chegar nesse número, que, por exemplo, está aparecendo agora aqui para vocês, tem que também dar uma olhadinha como que o mercado está lidando com isso, a quanto que o pessoal está vendendo, quanto que o pessoal está disposto a pagar, e aí fazer um ajuste final de qual é o preço que vocês vão cobrar pelos produtos de vocês. E aí, quero deixar aqui também um exercício para que vocês possam identificar algum tipo de produto que vocês queiram, né, que vocês gostariam que a iniciativa de vocês, que o projeto de vocês pudesse ter para poder gerar renda, para poder trazer renda e receita para vocês, e aí levantar os custos, analisar o mercado, como eu falei, e aí definir qual seria o preço de venda desse produto. Se tiverem dúvidas, precisarem de alguma ajuda com relação a como fazer isso, podem entrar em contato, mas acho que já pensem em alguma coisa que pudesse ser bem concreta, porque se vocês entenderem que faz sentido, que é possível, vocês já podem implementar o quanto antes essa estratégia de ter alguns produtos sendo comercializados para poder atrair, né, para poder gerar mais renda e poder apoiar vocês de alguma forma, né. Buenas. Pessoal, acho que o que eu quero deixar aqui como uma reflexão final a respeito desse processo da precificação é que, assim, não adianta a gente trabalhar, se esforçar, e daqui a um pouco, assim, lá no final, a gente acaba não tendo um retorno. Então, se a gente não sabe exatamente os nossos custos, se a gente não... assim, eu coloquei custos bem simples aqui, tá? Quando vocês forem pensar no produto, vocês têm que realmente avaliar tudo que envolve esses custos, tem que levar em consideração tudo, tá? E aí eu posso dar uma ajuda para vocês nisso também, para revisar, se vocês quiserem. Mas é isso, se a gente não sabe os nossos custos, se a gente não consegue entender que mercado é esse que a gente está querendo atender, pode ser que a gente esteja vendendo por um preço que a gente acha que está ganhando, mas no final a gente está lá pagando para poder trabalhar, pagando para poder vender, né? Então, no final, o dinheiro que entra não cobre todos os custos e a gente está desperdiçando tempo, está desperdiçando energia, está se cansando, né? E às vezes até perdendo dinheiro nessa história. Então, super importante tomar bastante cuidado e ser bem detalhista na hora de chegar num preço para o produto de vocês. Isso vai ajudar bastante e pode ser uma ótima estratégia ter um bom produto para poder apoiar vocês na execução das atividades, né, e nas entregas, no impacto que vocês querem gerar com o projeto de vocês. Fico por aqui, um abração, nos vemos na nossa próxima aula.